Estamos no período do inverno. Vamos falar alguma coisa sobre cuidados durante o clima frio? Quando nós estamos numa região que o clima é muito frio durante um tempo prolongado, então, exemplo, uma área onde tenha neve ou uma área onde fica as temperaturas muito fortes, muito próximo ou abaixo de zero, por exemplo, ali em Santa Catarina, alguns locais do Rio Grande do Sul, nós começamos a enfrentar alguns problemas de saúde. Então, o primeiro deles, que é um problema bem sério, e é para a área onde temos neve com constância, é o congelamento. O congelamento ele se dá nas pontas, onde a circulação sanguínea é menor. Tá? Então, nariz, orelha, mão, pé, são pontas de dedo, coisas assim, que a gente, à medida que vai esfriando, vai perdendo a sensibilidade. Então, quando nós estamos sentindo frio, nós já temos que nos preocupar com o congelamento, antes que ele ocorra. Porque se ele houver, o próximo passo é a gangrena e a amputação. Então isso é muito comum naqueles atletas de alpinismo que vão para alta montanha, que vão ali para aqui na América do Sul, que vão ali para os Andes, certo? E que enfrentam esse tipo de clima, esse tipo de problema, vamos dizer assim. Então é comum acontecer alguns problemas mais sérios. Existe um livro chamado No Ar Rarefeito, que conta a história de um repórter que acompanhou uma expedição até o alto do Himalaia. E ele é muito esclarecedor a respeito desse perigo do congelamento. Então, teve vários amigos que estavam com ele ali, alguns faleceram, é uma história bem triste de uma época, de uma temporada de escalada em que morreu muita gente. Mas ali ele conta a história de alguns companheiros que perderam algumas partes do corpo por causa de não estar atento ao congelamento. Então o nariz, normalmente, se a gente colocar alguma coisa aqui por cima, obviamente, sem tampar a visão, mas que tampe o nariz aqui por cima, que deixe somente ali os buracos do nariz aparecendo, já vai ajudar bastante. Né? Obviamente a orelha também, a gente tem tapa-orelha próprio para isso, tem touca de lã, mas, na realidade, qualquer tipo de roupa, pode ser até uma camiseta, 2, 3 voltas de camiseta em volta da orelha ali, na cabeça. Aliás, a cabeça, ela perde em torno de 25% da temperatura do corpo quando está em clima frio. Você vai perder muita caloria pela cabeça. O pessoal não leva muito a sério, mas uma touca de lã, um chapéu, alguma coisa assim, também vai ajudar bastante, apesar de não ser uma ponta e ser uma área bem irrigada, mas a cabeça perde muita temperatura ali, ela faz a troca do calor ali com o meio ambiente de uma forma muito intensa. Então, para o nariz, como eu falei, tampar aqui por cima, para a orelha, utilizar alguma coisa. E aí nós chegamos nas mãos. As mãos é relativamente fácil. Primeiro, você sente frio nas mãos muito rápido. E segundo, a sua tendência é juntar ela no corpo, colocar no meio dos agasalhos ou no meio, fazer isso aqui. Quando você faz esse tipo de movimento, você está protegendo, particularmente, vocês podem observar, está protegendo a ponta dos dedos aqui, que é onde vai gelar mais. Então a mão é uma coisa que naturalmente a gente se preocupa, mas nós acabamos nos esquecendo do pé. Então a ponta do pé é o local onde vai acontecer um maior número de congelamento, tá? Porque a gente vai anestesiando, a gente está andando, está em movimento, esquece e quando vê o pé já gelou. Os pracinhas da Segunda Guerra Mundial, os brasileiros que estiveram sem costume nenhum lá na Força Expedicionária Brasileira, quando foi na época do inverno, eles, curiosamente, eles não tinham uma doença chamada pele de trincheira. É bem engraçado isso daí, porque os americanos, os outros que estavam ali combatendo, os próprios alemães, era muito comum o pé de trincheira. O que é o pé de trincheira? Baixa temperatura, tá? A pessoa não tira a bota, não tira o coturno, né? Não tira as meias, não faz massagem, ou seja, não cuida do pé, e aquilo vai, até que é como se fosse assim, apodreceu o pé.
E com a baixa temperatura isso se torna muito mais grave. E os americanos repararam que os pracinhas brasileiros tinham pouquíssimos casos de congelamento ou de pé de trincheira. E foram fazer uma pesquisa e descobriram que os pracinhas faziam o seguinte: o coturno de couro, eles, por falta de material, eles tiravam do pé e queimavam dentro da trincheira para poder esquentar um pouco a mão e tal. Então eles faziam fogueira da bota deles. Por quê? Porque eles tinham uma bota de borracha grande, que eles calçavam com coturno e tudo, que era para que não viesse a umidade da neve para o pé. Para o pé não ficar frouxo lá dentro, que era uma bota muito grande, eles colocavam jornal ou palha. E com isso, esse jornal e essa palha absorvia a umidade do pé ao mesmo tempo que agasalhava. Então era um expediente que eles adotaram, que eles aprenderam com os gaúchos que deram a dica para o pessoal lá e que funcionou muito bem. Então o pé é uma preocupação constante. Outra coisa que pode ser feito é envolver o pé em papel alumínio. Então bota uma meia, envolve o pé em papel alumínio, particularmente a ponta, e outra meia por cima, ok? Bom, falamos dessa parte mecânica, vamos dizer assim, dessa parte física da baixa temperatura, mas nós temos que nos preocupar também com a baixa imunidade. Então o que acontece? O corpo humano, quando ele está submetido a uma baixa temperatura, ele começa a trabalhar para trocar temperatura com o meio ambiente, mantendo o corpo na temperatura de 36 graus. Então, o trabalho se torna mais intenso. Por isso que a gente gasta mais caloria e precisa se alimentar melhor durante a época do inverno, ou se alimentar de coisas que tenham mais calorias, porque o gasto vai ser maior, mesmo que você estiver parado. Consequentemente, não vai sobrar muita, vamos dizer assim, não vou falar energia, mas não vai sobrar muita caloria para combater algum micróbio, algum vírus, alguma coisa assim, e a sua imunidade cai. Então, a partir do momento que você ficar resfriado, que você ficar com uma dor de garganta, você vai ter o corpo tendo que trabalhar ou batalhar contra dois problemas, né? Aquele micróbio que se cresceu ali dentro do seu organismo e contra também a troca de temperatura do meio ambiente. Então, é bem interessante que você lembre do conceito casca de cebola. Todos os agasalhos que você puder, você vai colocando um sobre o outro, certo? É mais importante, em vez de ser um agasalho muito grosso, que você tenha várias, por exemplo, camisetas, certo? 3, 4 camisetas que você possa colocar uma em cima da outra, lembrando que a primeira é a de menor tamanho e a outra é de maior tamanho, porque você vai colocando, você começa a ser comprimido, isso acontece no pé também. Então você tem que escolher essas roupas aí para poder ter, à medida que você vai fazendo atividade, vai cansando, vai tendendo a suar, você tira. Isso já foi falado num vídeo aí anteriormente. E eu tenho um vídeo gravado sobre os sobreviventes dos Andes, tá? É bem interessante, ele explora muito mais esse assunto, ok? Prepare-se e sobreviva.